Então, outra coisa que algumas coisas eu quero ler, né, sobre as profecias, na qualidade de testemunha especial do tempo, eu, Pacal Votan, conheço a perfeita contagem dos dias. No meu corpo, formado da suprema perfeição do poder, todo movimento e medida está a recordação que é profecia. Conhecendo esse corpo como a medida do tempo, construí esse palácio, o templo das inscrições. E esta torre, que é o templo das inscrições, para corrigir também a Torre de Babel. Vamos entrar agora numa outra parte interessante sobre esse conhecimento. Então, ele fala em várias, porque a profecia deles é muito. Eu falei para o Otávio, como é que eu vou falar sobre as profecias de Pacal Votan? Se são muitas profecias. Então, eu escolhi algumas, tá? Para trazer para vocês. E ele fala nas profecias dele que ele testemunhou os principais eventos históricos. Ele cita, né, que ele testemunhou Abraão no Santo Monte Moriá. Aí eu largo assim para o Otávio, para ele nos falar algo sobre o que você poderia trazer para nós de informações. Olha só, aluno jogando a fogueira. Vocês não esqueçam que eu sou sua mentorada também. Mas eu acho que aqui tem bastante informação sobre isso que ele fala. Né? Que ele testemunhou Abraão no Santo Monte Moriá. Se você puder falar, fala, senão vamos deixar ali um cri, 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 para a gente pesquisar mais. Bom, a questão que você está me perguntando aqui é uma questão bem polêmica, tá, gente? Então, assim... Vamos lá, que nós gostamos de coisa polêmica. Então... Gente, a história da humanidade não é a história de uma só humanidade, né? Então, assim... A humanidade ela foi criada, destruída mais de uma vez em vários locais, né, no sistema Terra, em épocas diferentes. É por isso que se você escavar e acabar com a escavação do que seria a nossa era, você vai achar uma rocha, e abaixo dessa rocha, se você escavar, em alguns lugares você vai achar monumentos de antigas civilizações, e alguns até humanos. Então, o que acontece? Existem várias maneiras da gente abordar essa questão da Torre de Babel, né? Eu tinha até tentado... A Lu me questionou sobre esse tema ontem, eu quis fugir, mas... Ele tentou, eu disse, mas ao vivo, gente, como? Né? Nós vamos ter que tentar. Gente, a questão dos Anunnaki é o seguinte. Quem não entende nada de Anunnaki vai assistir nossas lives de Anunnaki no canal gratuitas, tá, gente? Que não vai dar tempo também de eu explicar isso aqui, senão a live vai virar uma live de 10 horas. Mas assim, os Anunnaki possuíam... Como Anunnaki não é uma só raça, como eu já falei, como muita gente acha que é. Anunnaki é tudo ruim, é tudo uma coisa só. Não, gente. Anunnaki é uma expressão que quer dizer aqueles que vieram dos céus. Então, dentre aqueles que vieram dos céus, tem muita gente diferente que veio dos céus. E que são chamados de Anunnaki, né, com objetivos diferentes. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender. Dentre aqueles Anunnaki que as pessoas consideram como ruins, né, manipuladores da espécie humana, que eram majoritariamente homens ali, uma casta que eles tinham tentado a dominação dos homens sobre as mulheres. Antes dele existia uma casta também de Anunnaki, femininas, que eram sacerdotisas. Tá? Elas têm a ver com a Lilith, na verdade. Que eram sacerdotisas. Elas falavam uma outra língua. Eu queria ver como é que se pronuncia a língua delas certinho. Aqui. Quer ver? A linguagem masculina que eles usavam era o emenita, isso mesmo. Emenita era a linguagem masculina, né, dos Anunnaki masculinos. E o Emesa era uma linguagem matriz das sacerdotisas. E tinha um Emesal, que era a linguagem
mais refinada, e o Emegir, que era a linguagem dos príncipes. Tá, gente? Eram várias maneiras de se comunicar. Mas vamos simplificar isso aqui para não ficar muito complicado. Vamos pensar que existia o Emesa, que era a língua geral de todos, tá? O Emenita, que era como os homens falavam, e existia uma linguagem especial, que era o Emesal, refinada, falada somente pelas sacerdotisas. Por quê que existia essa linguagem especial? Porque essa linguagem tinha várias sutilezas na linguagem de várias palavras que somente eram faladas por sacerdotisas, por profundas estudiosas do conhecimento. O que aconteceu com o tempo? Com o tempo, essas sacerdotisas se associaram, por exemplo, ao Enkel, né, que queria que a humanidade se desenvolvesse. Enquanto o Enlil, chamado também de Yahvé, junto com Anu ali, queria ter domínio com a humanidade, que a humanidade tivesse temor a ele, se submetesse a ele. Então existiam nessas linguagens, o Enki sabia que os outros Anunnaki, se ele criasse uma linguagem com os humanos, se baseando em termos que essas sacerdotisas usavam, uma linguagem especial, que contivesse os códigos de conhecimentos ocultos, de leis universais deles lá, naquela época, ele conseguiria passar conhecimento para as diferentes raças da humanidade, em linguagens diferentes, a partir de uma só raça, de um só tronco de linguagem. E essas pessoas se entenderiam. Mas que a cada X tempo, antes que os Anunnaki conseguissem entender o que estava sendo passado de conhecimento, eles trocariam a linguagem colocando outros termos naquela linguagem que estava ali. Tá? Tá dando para entender? Então lembrar, existe o Emesal, que era uma linguagem sagrada da sacerdotisa, porque as mulheres eram sagradas ali antes. O que esses homens Anunnaki tentaram fazer? Diminuir a força das mulheres e submetê-las a eles, que é o que criou a nossa sociedade patriarcal, né? A base da nossa sociedade, que é piramidal, né? Com elites patriarcais controlando tudo, é um espelho, né, da sociedade que esses Anunnaki implementaram lá naquela época, tirando a força dessas sacerdotisas. Então, existia-se, né, o que acontece? Houve um momento que o Enlil percebe, primeiro, importante lembrar que Noé era descendente do Enki. E o personagem Nimrod, que foi dito, aquele construtor na Babilônia da Torre de Babel, ele era descendente de Noé, logo descendente de Enki. Então, eles foram avisados das catástrofes, né? O Noé foi avisado das catástrofes, não foi porque ele era um humano que o Deus gostava muito dele, é porque ele era da família, ele era um híbrido, né? Foi protegido porque era da família. Né? Tanto é que existe na Armênia um descendente do Noé, acho que o tetraneto de Noé, que se chama Raico, que foi para a Armênia com o conhecimento da família de Noé, ou seja, descendente de Enki. E o nome verdadeiro do país não é Armênia. Eles conhecem o país como Raikistan, terra de Raico, até hoje. Porque aquele conhecimento foi levado para lá. O que aconteceu? Clãs enlilistas tentaram acabar com aquele país produzindo guerras para tirar aquele conhecimento, para extinguir o povo que estava lá. Então, o que acontece? A ideia da Torre de Babel eram diferentes povos se entendendo num só objetivo de desenvolvimento, que era esse conhecimento ancestral de sacerdotisas sendo trazido para a humanidade, para diferentes povos humanos, construindo uma só verdade. Mas o que acontece é que o Enlil percebe o quê? Que, peraí, esse povo vai começar a entender das leis universais. Esses escravos que eu construí aí, eles vão começar a entender das leis universais, eles vão começar a se desenvolver.
E eles vão perceber que nós não somos Deus, com D minúsculo, né? Que nós não somos Deus, que nós somos, né, estamos manipulando, e vão quebrar. E eu não quero que eles entendam isso. Eu quero que eles continuem submissos. Então, algo aconteceu ali, que eu não sei exatamente ainda o que foi, que nessa das línguas, né, que o Enki trocava de vez em quando a língua ali para aqueles povos todos sempre estarem conseguindo se comunicar, mas usando detalhes das linguagens antigas, esses povos foram separados, na verdade, enviados para áreas diferentes e começaram a não se entender mais. Porque se você for fazer um estudo da língua, gente, primeiro que tudo que acham que Babilônia era ali no Iraque, tem muitos estudos que já indicam que, na verdade, tem muita coisa que era na Turquia, que trocaram a informação e que nem tudo foi no Iraque. E já existem outras pesquisas nossas que indicam que muita coisa foi na região da Amazônia. Então nós temos polos como na Amazônia e na Turquia, tanto é que Dáquila tem as pesquisas, né, que nós fomos lá em Göbekli Tepe, na Turquia, e tem a pesquisa na Amazônia justamente buscando essa origem da humanidade. Não teve a nossa ida ao Iraque, né? Se vocês observarem bem, mas em Göbekli Tepe, na Turquia, foi, e no questão da Amazônia, várias expedições. Então, assim, o Abraão, né, ele foi aquele que resolveu peitar os diferentes povos que queriam trabalhar de outra maneira e trabalhar para um só Anunnaki ali. Ele jurou lealdade para um, né? E essa história toda não tem nada a ver com Deus, o Deus consciência do universo, né? A consciência suprema, nada a ver. É uma história de briga de família, de liderança, de manipulação, né? De súditos, de escravos e tudo isso. Então, essa história, na verdade, da Torre de Babel, ela gira muito mais em cima dessa mistura das linguagens ali, e quando você vai ver o tronco das linguagens, quase todas têm origem de uma só linguagem mesmo, né? Existem estudos que mostram, né, hoje em dia, que tem troncos, várias linguagens que teriam saído da Amazônia mesmo. São estudos que vão ser lançados aí, em breve. Então, assim, as linguagens foram se espalhando, e aí o que você vê? Você vai, por exemplo, no Peru, na região do Lago Titicaca, você vê as pessoas usando expressões que existem no japonês. Você faz um exame genético dos indígenas chavantes, você vai achar que tem genética parecida com Maia, parecida com o pessoal da tribo Y, que veio lá da Indonésia, na Malásia, e que depois subiram para a Sibéria. Então, gente, a história humana ela é longa, mas muito longa, né? E tem história demais, né? Essa questão das línguas não são simples fatos que a gente conta, mas são inúmeras situações que aconteceram. Né? Então, nessa questão do Pacal Votan, vou retornando para nossa live, né? Dá uma saída, parênteses gigantes. Mas assim, ó, ficou perfeito, porque é exatamente isso para mim continuar falando sobre a Toy, né? Sobre o Pacal Votan, então ele coloca, né, nas profecias dele que ele esteve na Torre de Babel. Uhum. Então aí a gente pensa em que posição que ele esteve. Ele, como um grande civilizador trabalhando pelo ser humano, provavelmente ele estava nesse projeto de trazer conhecimento também para a humanidade, né, de todos os povos se unirem, serem um só povo em alma, né, em essência. Podem se falar diferentes línguas, terem diferentes origens, mas uma só vibração, uma só evolução, né? Vocês estão se tornando uma grande consciência coletiva, né? Então, ele cita que ele esteve lá nas suas profecias. Então, vou passar de volta para a Lu, fiz meu breve comentário. Ficou perfeito. Porque é muito importante a gente saber isso, porque aqui ele fala, né? Aquilo que eu acabei de ler antes para vocês. Ele fala assim: depositei, conhecendo esse corpo, como a medida do tempo, construir esse palácio, que é a pirâmide de Palenque, né? Para corrigir e também para procurar a Torre de Babel, uma memória da recordação. Então, ele fala que ele esteve e que ele testemunhou a construção da torre e que ele esteve presente nos momentos chaves da vida do mestre Salomão e Noé. Isso ele fala nas profecias dele. Então, pode falar.
quer abordar mais? Se ele esteve presente com Salomão, ele participou de coisas na Amazônia. Né? Tiveram as expedições, as minas do rei Salomão, totalmente dentro da Amazônia. Né? Então, assim, Noé tem sentido, porque a família de Enki, Noé descende da família de Enki. Né? Assim como o Rankstar, ou seja, que as pessoas chamam de Ashtar Sherran, é um híbrido, filho de uma divindade com Enki. Como que isso é possível? Bom, não sabemos ainda em termos de ciência, mas uma divindade pode ser uma dessas sacerdotisas que tinham um antigo conhecimento da língua emessal, né? E ele ter vindo com habilidades de dimensional e com sangue da parte Anunnaki do Enki. Né? Então, assim, tem várias descendências dele aqui na Terra também. Né? A família de Noé é uma delas, então os descendentes de Noé seriam descendentes dele também. Então, tem um envolvimento do Paco para os íntimos, né? Paco para os íntimos, tá Paco bom. para os íntimos do Pacal. Participou de interações com o Anunnaki também. Assim como participou de interações com os dimensionais. Porque são histórias que se misturam. Os dimensionais vêm para abrir as frequências, despertar a consciência e evoluir. E os Anunnaki vêm de maneiras divididas, porque são vários com objetivos diferentes. Alguns para manipular, outros para ajudar na evolução, cada um com objetivo diferente. Outros para buscar ouro e minerais, mas com objetivos diferentes, mas dificilmente para trazer um desenvolvimento dimensional, né? Embora hoje existam Anunnakis que querem acompanhar o trabalho dos dimensionais, mas os próprios parceiros falam que tem sempre que ficar de olho neles, porque eles não deixam de ser quem eles são. Essa questão aí dos dimensionais, tem uma parte da profecia que ele fala que ele fala que ele ajuda a direcionar a frequência vibracional dos 144 mil escolhidos. Gente, e aí você já vê que tem totalmente tudo a ver com os dimensionais, né? Com os líderes dimensionais. Então, sim, Pacal veio com uma missão de direcionar a parte vibracional, gente. Então, assim, é totalmente uma liderança no despertar ali dos dimensionais naquela época. Né? Então, ele teve um papel naquela época. O que a gente não entende é como ele não transmutou. Ou será que não transmutou, né? Que a gente não sabe se o corpo que acharam ali foi o dele mesmo. E se foi encontrado o corpo, né? Então tem tudo isso mesmo, né? Será que realmente tinha ou foi encontrado só os seus artefatos e os seus sinais? Porque só mostra uma máscara, né? Ninguém mostra o esqueleto. Não foi mostrado, nunca foi mostrado o esqueleto dele. Então, faz total sentido também, né? Então, por isso que eu digo, é informação que a gente tem que ser sempre atento, porque eu também não me convenço muito disso, mas enfim, né? E então ali, a conquista do Pacal, né? Em Palenque foi realmente estabelecer, né, essa noção de tempo, essa sincronização dos calendários e deixar essas pistas, né, para os 144 também. Então, várias coisas que ele fala nas suas profecias, né, enquanto ele estava aqui, a prioridade, na verdade, enquanto ele estava aqui, a prioridade dele foi compilar todas essas informações. Ele sempre, em toda a profecia, ele fala sobre uma religião unificada, sobre a religião universal, que era a linguagem, enfim, né? Como uma medida de unificação do todo, né? De uma espécie. Então, assim, são muitas coisas mesmo. Tem uma parte que ele fala também que teve, sim, muitos mensageiros, né? Que vieram. Vários mestres foram enviados para tentar fazer essa questão ali da unificação, mas não tiveram sucesso, né? Então, ele é um testemunho especial do tempo, ele veio realmente fazer uma grande revelação, deixou essa grande revelação, unificou essa questão do tempo para nós, deixando tudo isso, né, nas profecias. Peraí, deixa eu explicar um negócio um pouquinho melhor, gente. Fala, porque eu tenho... isso aí. Desculpa, deixa eu voltar na Torre de Babel.
Para vocês entenderem como que tem uma inversão na história. Eu esqueci de falar só o mais importante. Muito bom. Na verdade, embora... Olha só o detalhe, bem importante isso. O Enki queria que a humanidade trabalhasse única com um propósito de desenvolvimento. O Enlil queria que a humanidade falasse uma língua para que ele pudesse ter domínio sobre todos eles. Tá? Tem uma inversão na história aí. Então, não foi o Enki que colocou eles com uma língua. Eu expliquei para vocês que ele passou vários códigos para grupos diferentes, com raízes, e de vez em quando ele mudava a língua. Então, de uma certa maneira, ele fez com que diferentes povos começassem a falar línguas diferentes. O Enki. Mas isso não foi uma punição de Deus, como colocam. Na verdade, foi. Olha, gente, esse detalhe é muito importante. Isso foi para que a humanidade sobrevivesse, no sentido que, uma vez que ele soltou vários povos com culturas diferentes nos diferentes cantos da Terra, não era uma só linguagem, e para os outros Anunnaki não era fácil de entender todos esses povos, e nem de dominá-los com uma só língua. Então os povos começaram a criar diferentes culturas, diferentes maneiras de pensar, porque as linguagens eram diferentes. Então, essa diversificação foi uma maneira de se proteger a humanidade no seu processo evolutivo. Tanto é, o que os Anunnaki estão tentando fazer hoje? O processo contrário, que nós chamamos de globalização. Na língua portuguesa já existem vários termos em inglês, né? Os países, você entra, para quem viaja a vários países assim, você entra em qualquer shopping de qualquer país, são as mesmas lojas e os mesmos produtos. A mesma maneira de falar. Então, a globalização vai voltando tudo para um de novo. Porque até eles fundirem um só governo e uma só religião. Percebam? Então, assim, eu não ia falar sobre isso tudo hoje, mas, bom, já que veio... Então, o movimento da Torre de Babel foi um movimento contrário da globalização. Você espalhou os seres humanos para vários lugares com línguas diferentes. Aí parece que foi uma punição, foram punidos para não conseguirem se unir. Não, eles estão unidos no propósito de buscar uma só evolução. Mas foi uma maneira de você proteger ali as culturas. Agora, tanto é que o governo oculto faz um movimento contrário, que é a globalização. Ele precisa colocar todo mundo de volta no mesmo barco, precisa transformar todo mundo no mesmo gado, falando a mesma língua, tendo a mesma cultura e tendo uma só religião e um só governo e uma só moeda. Que é o que nós estamos vivendo agora. Então fica muito fácil de entender essa jogada, gente. É isso. Bom, isso vai dar depois um corte interessante sobre a Torre de Babel. Que não tem nada a ver com a live, na verdade, por isso que eu falo que é um corte.